Bem-vindas, bem-vindos ao Enjoy Podcast. Eu sou a Bárbara Luna e juntos vamos descobrir, de episódio em episódio, o que significa afinal viver em totalidade. E nesta estreia tenho comigo alguém muito especial. Aqui na Enjoy chamamos-lhe o nosso xamã contemporâneo porque consegue criar pontes entre a sabedoria ancestral e as abordagens terapêuticas modernas como ninguém. Ele é um buscador, viajou pelos 4 cantos do mundo na descoberta dos maiores tesouros na área do crescimento interior, aprendeu com mestres e professores de vários caminhos da vida, primeiro para se descobrir e transformar a si mesmo e depois para partilhar com o mundo, porque não conseguia guardar tanta coisa bonita só para ele. Tal como tantos de nós, a sua história é marcada por dores profundas que foram, ao mesmo tempo, as portas para a sua revolução interior. Em 2004 fundou a Enjoy e desde então tem tocado a vida de milhares de pessoas, seja aqui no nosso país à beira-mar plantado, como um pouco por todo o mundo em países onde trabalha, como a China, a Suécia, Inglaterra, Peru, Brasil, Turquia, Croácia, por aí vai. Quase pareceria que estamos a falar de um guru, não fosse ele também profundamente terra a terra, sincero, cómico, um tanto ou quanto perfeccionista, enfim, humano. Arrisco dizer que o principal papel da sua vida é agora ser pai da nossa filha, Benedita, para além de ter a sorte de me aturar todos os dias lá em casa. Olá, Khalid. Uma benção, olá Bárbara. E então, antes de avançarmos para o tema de hoje, porque desenganem-se quem nos está a ver ou ouvir e pensa que por nós vivermos juntos que o Khalid sabe, o tema que eu trago para hoje não sabe. Mas antes de avançarmos, eu gostava que tu partilhasses connosco o que é isto de viver em totalidade. Tu criaste este slogan para a Enjoy, então lá atrás, há 18 anos, mais de 18 anos, originalmente é Live Totally, não é? Em inglês. O que é isto de viver em totalidade? Viver em totalidade para mim é mesmo aproveitar a vida, não é? Muitas vezes levamos a vida como garantida e o viver em totalidade é um lembrete para viver ao máximo um dia de cada vez, aproveitar ao máximo a vida e celebrar todos os aspectos, ou seja, mesmo abraçar a luz, a sombra, os altos, os baixos e viver a vida em totalidade nesse aspecto. O Live Totally foi um dos ensinamentos de uma inspiração para a minha vida que é o hoje, como muitos sabem, e ele falava bastante do Live Totally, então foi algo que sempre me tocou bastante e daí ter decidido usar como slogan da Enjoy, que já nos acompanha há uma data de anos. Lindo, obrigada. Celebrar a vida, é mais isso, tem muito a ver com celebrar a vida. Boa, nós vamos voltar a esta questão porque está intimamente ligada com o tema que eu trago para hoje. Vamos a isto? Vamos a isto. Então, eu achei que era interessante nesta estreia, neste primeiro episódio, falarmos sobre os mitos, as ideias que muitas vezes existem, até preconceitos sobre esta área do desenvolvimento pessoal, do crescimento humano, da espiritualidade, como lhe queiramos chamar. Para mim, um dos primeiros, diria que é isso não é para mim. Ainda no outro dia falava com uma grande amiga que me dizia que tem muito interesse em vir fazer, por exemplo, os nossos retiros ou alguma coisa connosco, cada vez se sente mais à vontade e depois diz-me, mas sabes, eu sou cética, tu sabes que eu sou cética. Então estas pessoas que só a palavra espiritualidade as assusta. Claro, eu acho que ser espiritual todos nós somos, espiritualidade é uma coisa, religião é outra, e às vezes uma pessoa pode dizer, mas eu não sou espiritual, na verdade todos somos, não é? O que é ser espiritual? Físicos, emocionais, mentais e espirituais. Eu acho que desde a primeira respiração que damos quando vimos a este planeta Terra, que somos seres espirituais. E uma pessoa para ser espiritual não precisa de meditar ou fazer yoga ou ler livros de seja do que for. Basta existir para ter essa dimensão que lhe podemos chamar a dimensão espiritual. Tem a ver com consciência. Eu acho que tem a ver com a consciência, mais uma vez, da vida, do quão preciosa é a nossa vida, o tesouro, a possibilidade que nós temos de inspirar, de nos transformarmos.
Ou seja, é difícil pôr em palavras, mas eu acho que é bem terra a terra. Ou seja, espiritual pode ser ver um pôr do sol, ver um nascer do sol, ficar a olhar para o mar, brincar com uma criança. É isso, muitas vezes a ideia de que tem que se fazer coisas muito fora da caixa, digamos assim, ou que é isso, que tem que se mudar muito quando tem muito mais a ver, não é, com uma questão de consciência. Eu não gosto tanto da palavra mindset porque traz muito assim só para a mente. Sim. E não dirias que muitas vezes se calhar são pessoas que ainda não compreenderam a importância de olharem para dentro, ou do autocuidado, ou de olharem para dentro antes de olharem para fora? Vivemos em tempos em que olhamos tanto para fora e tão pouco para dentro. Uma das formas que eu acho que é a mais fácil de reconhecer a espiritualidade é na natureza. Eu acho que às vezes é mais fácil começar por fora e depois dar esse mergulho interior. Okay. Porque, por exemplo, num pôr do sol, num nascer do sol, ou assim num sítio onde a natureza seja selvagem, crua, exuberante, sem um grande toque ainda humano, qualquer pessoa sente alguma coisa. Pode ser espírito, pode ser Deus, pode ser existência, pode ser o universo, pode ser energia, pode ser amor. São tudo diferentes palavras para descrever a mesma coisa. E obviamente, se essa qualidade está fora, nós somos uma representação microcósmica do macrocosmos, não é? Então, eu acho que pelo menos para mim, é fácil reconhecer isso em templos de natureza. Eu, pelo menos, gosto muito da natureza. E depois reconhecer isso no templo do meu interior. E a espiritualidade também, não ficando muito agarrada à palavra, mas esse convite de olhar para dentro, de eu reconhecer que muito daquilo que eu ando à procura, respostas, inspiração, orientação, muitas das coisas não estão cá dentro, não é? E então é essa ousadia de procurar dentro de mim. Em vez de ir ao Google procurar, posso procurar no meu próprio motor de busca, não é? Acho que perdemos um pouco isso, e é essa a origem, ou esse o convite, esse mergulho interior, ou essa aventura da autodescoberta. Tu tocaste aí num ponto, já um bocadinho atrás, que tem a ver também com essa praticalidade, não é? No dia-a-dia, e se calhar aquilo que tu disseste, dar uma corrida, pode ser profundamente espiritual ou transformador, ou estar na natureza, pequenas coisas que não têm que ser assim tão diferentes, caminhar, digamos assim, não é? Exatamente. Abraçar alguém que amamos. Estares presente com alguém que amas, 100% presente, não é? Sem distrações. Pode ser com mulher, marido, filha, alguém, essa presença, a qualidade da atenção plena, da presença, tocar um instrumento, pintar, qualquer coisa que eu possa mergulhar a 100%. E me esqueço às vezes até não é? Um perder-me para me encontrar. Aquele estado de flow, não é? Um estado de flow, numa atividade, seja no que for. Voltando ao mito, não é? Que isto não é para mim, eu não acredito, eu sou cético. Na verdade, pelo menos naqueles convites que nós fazemos na Enjoy, não existe um pedido de acreditar em nenhum dogma, em nenhuma religião, em nenhum... Não, é mais acreditares em ti mesmo ou em ti mesma. Esse é o convite. Vires em totalidade. Exatamente, vires em totalidade. E depois daí, muito pode acontecer, não é? Muito pode acontecer. É para toda a gente. Na verdade, eu acho que é para todos. É para todos, exato. É para todos. Isso.